Bom, a Tainã tá aqui com a gente já, a Tainã Mansani, que eu falei para vocês. Tainã, para quem acompanha a Rádio Bandeirantes no YouTube, também em imagem aqui conosco. E vai precisar enfrentar mais um lockdown. Ela que mora em Berlim, na Alemanha, e vai precisar ter coragem mental também, imagino eu, né, Tainã, para passar por isso de novo. Queria que você dissesse pra gente, primeiro, um panorama de como é que tá a situação por aí. Muito boa tarde, obrigada por falar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Olá, boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, boa tarde no Brasil, boa noite já aqui na Alemanha, inclusive. A sensação é medo, na verdade, o inverno por si é difícil, e agora com o segundo lockdown parcial fica mais difícil, né? Por exemplo, hoje já está tarde aqui, mas a noite já começa por volta das 5 horas, então o frio, a sensação de solidão e depressão já é por si uma característica do inverno, então com o segundo lockdown isso fica bem mais difícil. Isso é perceptível, as pessoas têm essa sensação generalizada nas ruas, a gente percebe entre os amigos, o trabalho solitário, em home office, tudo deixa a vida mais difícil. O cenário é assustador para as pessoas, assim. A gente fala em um lockdown parcial porque alguns espaços vão continuar abertos, né? Como, por exemplo, as escolas que permanecem, as aulas não vão ser interrompidas, então e os serviços essenciais. Então a gente fala de uma paralisação, por exemplo, de bares, restaurantes, academias, todo esse restante que a gente conhece. Em relação à circulação na rua, Tainã, como é que tá isso? Caminhada na rua, por exemplo, para esparecer a cabeça. Então, na verdade, hoje foi o primeiro dia. O dia começou ensolarado, apesar do medo, do inverno, da escuridão e do frio, da solidão de não poder sair às ruas com grupos de pessoas. Na verdade, essa é uma questão essencial, porque no inverno aqui as pessoas elas se encontram nos espaços públicos fechados e pouco na rua. Mas agora, por causa das medidas restritivas, é possível se encontrar somente pessoas de duas famílias ou duas residências diferentes e no máximo 10 pessoas. Então, isso é uma característica principal, é a principal restrição que as pessoas têm que atentar e elas têm medo, porque, na verdade, as multas elas podem ser bem altas. Então, Chegam a imagina, quanto, mais ou menos, você sabe? a partir de 200 euros, mas isso também é relativo de acordo com quem organiza ou quem participa, né? E de acordo com cada estado da Alemanha. É Mas bem. a gente pode contar com a partir de, vamos dizer assim, 100 euros, 150 euros. Isso pesa bastante. Pesa, pesa bastante, é bem caro. E isso é cumprido de fato, né? Essa multa existe, ela é aplicada. A gente não fala de algo que só existe no papel, né? Não, de jeito nenhum. A gente fala de uma multa que ela é aplicada, ela tem que ser paga, e as restrições, e na verdade o controle para que as regras sejam seguidas, elas também são muito fortes. Então, nas ruas a gente percebe a polícia, a gente percebe que existe esse controle. Então, não existe somente a regra ou algo que ok, existe, eu não vou seguir. Não, as pessoas elas tendem a seguir porque existe o controle também, né? Uhum. E a questão do uso de máscaras, Tainá, continua obrigatório também? Continua obrigatório e também a multa é válida nos transportes públicos. E é preciso seguir essa regra, as pessoas seguem. Inclusive, existe não só o controle por parte do Estado, mas também o controle de uma pessoa a outra. Eu já presenciei várias vezes, por exemplo, uma pessoa falando para outra, põe a máscara, ou você está sem máscara. Isso é bastante comum na Alemanha, né? Esse controle social entre os próprios alemães, né? Você está fazendo alguma coisa errada, então põe a máscara. Isso é alguma coisa que, por exemplo, eu não vivia no Brasil, mas vivo aqui com muita frequência. Mas você sabe que uma coisa que a gente estava falando aqui agora há pouco sobre parques, né? E tem muita É. gente em parque aqui no Brasil que tira máscara para dar aquela respiradinha ou caminha sem máscara, corre sem máscara, porque de fato é muito difícil. Então é uma coisa que a gente tem que se adaptar. E às vezes parece que a gente tá pelado sem máscara já, né? Você tira ela e as pessoas também aqui não falam nada, porque também tem uma série de outros receios. Mas todo mundo fica com É. muito medo, né, Taina? Você fala, nossa, mas por que essa pessoa não tá respeitando? Então, acho que essa consciência coletiva ela pode ser cada vez mais comum. Você mora perto de hospitais?
Eu não moro perto de hospitais, mas sim de creches. E também existem as restrições nas creches, nas escolas. Bom, creches, escolas e hospitais são serviços que vão continuar a funcionar apesar do lockdown parcial, né? Uhum. E é interessante perceber que também que as pessoas que trabalham nesses lugares elas estão expondo a saúde delas, né? E apesar do lockdown, elas continuam trabalhando e elas têm consciência da importância do trabalho delas para a sociedade. Porque, por exemplo, se uma creche ou escola ela para de funcionar, ou mesmo um serviço público ou um hospital, isso é bastante difícil para a sociedade, né? Para esses serviços essenciais, se eles deixam de existir. É, especialmente essa questão das creches, porque tem muito pai, mãe responsável, enfim, que precisa trabalhar, continua trabalhando com uma creche fechada É. também, não tem onde deixar a criança, né? É. E a creche em si, né, ela já é um espaço onde os profissionais ficam doentes com muita frequência, não só nos hospitais, se fala muito dos hospitais, na verdade são as pessoas que estão expostas diretamente, mas as creches também são lugares onde as pessoas, independente da pandemia, são lugares onde os profissionais ficam doentes sim com muita frequência. Isso não se fala, né, por causa as crianças transmitem com muita facilidade, muito mais fácil doenças e esses profissionais continuam nesses trabalhos, enfim, também expondo a saúde delas, né? Faz quanto tempo que você mora aí em Berlim, Tainã? 8 anos, Bastante, bastante tempo. bastante, bastante tempo. O que que você vê de diferente dessa fase de hoje, que começa hoje, desse lockdown, para o início da pandemia? Tem essa diferença? Ela é clara? Ou você tá vendo o mesmo filme de novo? Não é o mesmo filme, a diferença é clara, porque agora as pessoas têm medo do inverno. O inverno é realmente o agravante nesse momento, e é o que mais assusta as pessoas. Naquele momento, em março, foi alguma coisa inesperada, mas com o passar dos meses, as pessoas tinham a perspectiva de ver a luz, de sair para os parques ou de respirar, de fazer algum esporte, apesar das restrições. E agora isso não existe. O inverno ele é bastante rigoroso e é difícil explicar até para o brasileiro ou para quem vive no Brasil entender o que significa o inverno. Significa é um momento de bastante introspecção, bastante difícil e com todas essas restrições, as pessoas não conseguem fazer nenhum esporte ao ar livre por causa do frio. Então, com o segundo lockdown, a situação fica ainda mais difícil. Você tem medo de uma superlotação excessiva de hospitais ou você acha que isso também não acontece, que é mais uma prevenção de imediato do governo? Bom, as estatísticas e os números, eles dizem todos os dias, existe essa sobrecarga, existe esse perigo real, né, dos hospitais e do serviço público de saúde colapsar. Eu penso que neste momento a medida ela é preventiva, é uma medida para que não nos próximos meses não exista um colapso generalizado e incontrolável, é isso, eu acho que essa é a primeira questão nesse momento, e também atentar para o fato de que nos próximos 3 meses a gente entra num período de Natal e Ano Novo, que é o período de consumo, e importante para a economia. Então, se não existisse esse controle agora, ou se essa medida não fosse tomada agora, uma medida dessa em dezembro ou em janeiro, no período de mais consumo, né, na economia, eu acho que seria um Schlag, como os alemães dizem, né, um Schlag seria uma grande problema para a sociedade alemã, isso sim. É, a gente fala aí nessa essa questão de recuperação da economia, não consigo nem imaginar. Bom, aqui a gente não teve lockdown, né, em São Paulo, e nem consigo imaginar como que isso seria na prática, se as pessoas de fato respeitariam, como é o caso do lockdown em países europeus. Mas há muitos comerciantes que fecharam as portas, restaurantes, bares, e o que mostram os números é que agora que essas pessoas estão voltando à ativa, estão voltando a faturar, ainda um faturamento muito distante do que era antes da pandemia, mas isso começou a voltar e aí do nada perder também é um pouco complicado. Restaurantes aí, bares, ainda tem muita coisa de porta fechada, Tainã? Esse é o principal setor da economia, é o setor da gastronomia, cultura, são os setores mais afetados, na verdade.
e são os que mais sofrem, os pequenos comerciantes, os pequenos restaurantes, os pequenos bares. Mas existe, por um outro lado, existiu no primeiro lockdown a possibilidade dos pequenos comerciantes pedirem ajuda do governo, até, por exemplo, profissionais autônomos ou freelancers têm direito a alguma ajuda do governo se não tem a capacidade de se autofinanciar, né? Enfim, existe essa previsão e essa possibilidade de alguma ajuda do governo, né, para as pessoas que realmente colapsaram por causa da pandemia ou que tiveram seus negócios completamente afetados. Mas são os setores que mais sofrem. A cultura também é importante, o esporte também, O próprio as turismo, academias né? fechadas. O próprio turismo. E lembrar que Berlim é a capital da Alemanha, mas também uma cidade conhecida pela cena noturna, pelas discotecas que já não, Estão de portas não fechadas, né? existem, são de portas fechadas. Isso deixa de atrair turistas e também prejudica bastante a parte cultural da cidade, né? Agora, nesses dias anteriores ao lockdown, como é que estavam os restaurantes, os bares? Tava tudo muito cheio, Tainá? Como é o que a gente vê aqui? Às vezes a gente tem a impressão de que encontraram a vacina do coronavírus. Porque a gente vê praias lotadas aqui em todo o Brasil, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, bares, todo mundo sem máscara, algumas casas noturnas, festas clandestinas acontecendo. Essa era uma situação que vocês viam aí também? Bom, na verdade, primeiro, durante o verão houve um certo relaxamento, sim. Se não fosse por isso, os números não estariam crescendo tanto como Sim. crescem agora. Houve, pela questão de ser o verão, e das pessoas estarem mais relaxadas, mas nesses últimos dias, e quando os números começaram a aumentar, principalmente ontem, eu saí na rua ontem, os restaurantes todos lotados, sim, mas as pessoas com máscara. Os cinemas também, as pessoas indo aos cinemas, e eu fui inclusive ao cinema, porque eu pensei, talvez é a última oportunidade de ir ao cinema em um mês. Neste Fui ao ano, cinema né? com Talvez. máscara, pois talvez neste ano. Fui ao cinema com máscara e a conversa, com máscara, né? E a conversa entre as pessoas era: essa é a última vez, mas só pode, talvez a gente não venha mais aqui nos próximos meses, nas próximas semanas. Mas, como eu disse novamente, aquele controle social, uma pessoa, põe a sua máscara, ou se for para tirar a máscara, só tira quando estiver sentado na mesa ou em algum lugar. Existe esse controle e existiu. Mesmo assim, as pessoas estavam nas ruas, isso eu percebi. E Na capital, em Berlim. os restaurantes, eles vão continuar funcionando no esquema de delivery? Ou é porta fechada, porta fechada? No esquema de delivery continua funcionando, a entrega sim. Uhum. Mas estar nos restaurantes já não é permitido, pelo menos pelo mês de novembro, durante o mês de novembro. Agora, quando a gente fala em lockdown, nada de toque de recolher, por exemplo, na rua. Por enquanto, eu não ouvi em toque de recolher. O que eu vi são as restrições, né, de número de pessoas, de duas casas, duas residências diferentes, e no máximo 10 pessoas, festas privadas também proibidas, festas nas casas das pessoas. Sim, esses são o que mais, isso é o que tem sido mais comentado aqui. Está assustada, Tainã? Eu tô. Eu tô assim, porque o inverno, para mim, apesar dos 8 anos que eu vivo aqui, não consigo me acostumar. E é muito difícil. Então, naquele momento, como eu disse, é uma percepção pessoal, mas também conversando com amigos. Naquele primeiro momento do primeiro lockdown, a gente ficou em casa, fomos nos adaptando, fazendo até o esporte pelo Zoom, pela internet. E veio o sol, veio o verão, parecia que aquilo tinha acabado, um pesadelo. Mas, como eu disse, ouvindo as conversas e ouvindo uma conversa no trem, uma senhora falou para outra na sexta-feira: não há nada do que nós possamos não há nada do que se alegrar neste momento. Es gibt nichts darauf wir uns freuen können. Não há nada para se alegrar, ou seja, é o inverno e é essa sensação de prisão e restrição, controle. Enfim, é difícil, sim. A campanha de vacinação de gripe na Alemanha?
De gripe, nesse momento, não, mas existe, sim, campanhas para vacinação, principalmente de crianças. Especialmente no momento de inverno, né? Que foi o que a gente já passou aqui no Brasil. Foi diferente, né? Nós basicamente vivemos aí o auge do coronavírus agora, né? Que a gente ainda acabamos de sair de um inverno. E aí teve muito essa preocupação por parte dos governos de campanhas de conscientização para a gripe, para o grupo de risco, para as crianças, para os idosos, para as gestantes, porque é algo que, é claro, a gente fala de uma vacina que certamente não protege contra o vírus do coronavírus, mas ajuda, porque, enfim, a influenza tá aí todos os anos e a gente precisa muito dessa campanha de vacina, especialmente no inverno, né? Sim. Existe a campanha de conscientização das pessoas, né, de informação, até em relação ao coronavírus, também para quem quer se informar, para quem quer fazer os testes. Existem esses lugares especiais que foram criados nesse momento também para informação. Isso existe, mas não como as campanhas rotineiras que nós fazemos ou que eu vivi no Brasil e vivenciei quando era criança, diferente. Sobre aeroportos, fronteira, tudo isso continua aberto? Você sabe se tem alguma restrição para turismo, tudo isso? Quem for. Porque, por exemplo, Londres. Quem for a Londres nessas semanas, ainda que né, tenha essa expectativa de lockdown a partir de quinta-feira, vai precisar cumprir uma quarentena em casa. Então fica 14 dias em casa, no hotel, enfim, aonde quer que você esteja em Londres depois dessa quarentena está liberado entre muitas aspas porque estarão com lockdown. Em Berlim, na Alemanha, é semelhante? É semelhante no sentido de que as pessoas que voltam de viagem, elas têm que cumprir essa quarentena, sim, e em alguns casos elas precisam fazer o teste. Se você trabalha, por exemplo, e precisa viajar para uma área de risco e retorna, você só pode voltar ao seu lugar de trabalho se você cumprir a quarentena e também, em alguns casos, fazer o teste. Isso existe, sim. Você chegou a fazer teste? Você teve coronavírus, Tainá? Não, mas eu fiz o teste. Eu fiz o teste e foi negativo, mas eu Que fiz, bom. sim. E, Sim. e os testes, só uma curiosidade, os testes custam caro aí também? Não, os testes são gratuitos, na verdade, principalmente para as pessoas que tiveram contato direto ou indireto com pessoas que tiveram o coronavírus, pessoas Uhum. contaminadas, ou também para as pessoas que trabalham em Serviços hospitais, ou essenciais. Uhum. creches, ou escolas, em serviços essenciais, exatamente. Ótimo. E também é fácil fazer, não é difícil, não demora mais de 15 minutos. Uhum. Algo que funciona. Você mora sozinha? Você tá com a sua família aí? Não, eu moro sozinha. Mora sozinha. Minha família está no Brasil, inclusive. Ai, tá todo mundo aqui. Você é de São É, Paulo? eu sou de São Paulo. Que legal. E por enquanto sem expectativa pra voltar, deve ficar aí mais um tempinho. Oh, sem expectativa para voltar e sem expectativa para receber visita, inclusive, né? Porque até a viagem do meu irmão foi cancelada esse ano. Às vezes agora E próximo, né, Taina, de Natal, Ano Novo, um momento que às vezes a gente consegue ficar próximo da família, em 2020 vai ser diferente, né? pois é, olha só, 2020 eu espero que eu pensando no Natal e no Ano Novo, eu também trabalho em rádio, eu penso, vão ser noites difíceis sozinha É, mas o próximo ano tá aí e a gente espera que seja melhor. que legal. Você trabalha numa rádio para brasileiros ou não? É algo só daí? É a Deutsche Welle, sou freelancer, jornalista freelancer, trabalho para a seção português para a África, então Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, os países luso-africanos. Que legal, que legal. Taina, obrigada pelo papo aqui com a gente no Bora Brasil Obrigada. da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada por esclarecer como é que vai funcionar esse lockdown e ó, muita força para você, voltando para o começo do nosso papo, principalmente para essa questão mental, para conseguir voltar a ficar trancada dentro de casa, vendo da janela aí restaurante fechado, ninguém na rua, é difícil, eu imagino.
Mas talvez necessária essa precaução para que não tenha um colapso de hospitais e de leitos, né? Sim, é assim que eu tenho visto e é assim que acho que a maioria das pessoas tem percebido. Obrigada, Tainã. Boa semana para você. Obrigada, igualmente, um abraço.